Josué, capítulo 7, versículo 21. E depois vocês abrirão no livro seguinte, Juízes, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ide. Pouquinhos ainda. Quando vi, Josué 7, 21, entre os despojos, uma boa capa babilônica. Diga, boa capa babilônica. E 200 siclos de prata e uma barra de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Até aqui, vamos curvar as nossas cabeças e falar com o Senhor. Estamos num período de quebrantamento. E nós com certeza entraremos em áreas que talvez você esteja hoje ainda resistente. E somente o Espírito Santo poderá nesta hora sondar e realmente transformar a sua vida. Mas eu queria que você se permitisse ser hoje transformado, quebrado, mudado. E por isso eu queria que você orasse nesta hora. E falasse com o Senhor: Senhor, deixa o meu coração aberto e sensível à tua presença. Sensível, ó Pai, à tua voz, ao teu querer. Aquilo, Senhor, que tu queres para a minha vida nesta noite. Diga assim: Senhor Jesus, eis-me aqui. Espírito Santo, pode me curar nesta noite. Pode transformar a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, bem alegres. Glória a Deus. Tema proposto hoje em nossas igrejas, em todas elas, pois estamos numa campanha conjunta dos 40 dias de quebrantamento, é esse versículo de Josué 7, 21. E hoje falaremos sobre algo que pode transformar a sua vida. Às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com algumas pessoas e ser canal para que algumas pessoas sejam transformadas. Mas hoje eu creio que o Espírito Santo vai falar com todo mundo de uma vez. Amém? E o tema da mensagem é: você é aquilo que veste. Vira para o irmão do seu lado. Diga assim: você é aquilo que você veste. Mais uma vez, você é aquilo que veste. Mas não é uma roupa exterior, não é dessa roupa que eu estou falando. Eu estou falando de uma outra roupagem. A roupagem que veste a sua alma, o seu coração, os seus pensamentos. Talvez eu fale coisas que você vai sentir uma dor aí. Mas Deus precisa transformá-lo nesta hora e fazer algo grandioso na sua vida. Nós não falaremos de Acã, mas falaremos das capas que têm oprimido o povo de Deus, que têm impedido homens e mulheres de Deus de serem grandes, de viverem vidas muito abençoadas, de serem realmente tudo aquilo que um dia sonhou Deus para você. Você querer que Deus tem um propósito grandioso na sua vida, você precisa crer nisso. Mas só que por conta de algumas capas que durante a vida vamos adquirindo, vamos pegando, essas capas babilônicas, a nossa vida vai sendo oprimida. E o Senhor não pode agir.
E para isso nós falaremos do livro de um homem bem conhecido, o livro de Juízes, capítulo 6. A história de um homem que você já ouviu, Gideão, muitas pregações. Também você já deve ter ouvido sobre a vida dele. Mas hoje falaremos sobre aquilo que vestia ele no momento de grande opressão. E aquilo que vestia ele era todo impedimento para que a obra de Deus fosse concretizada na vida dele. Vira para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso, dá uma boa noite também, né? Ele fala assim: prepare-se, porque Deus hoje está agindo em teu favor. Amém? Espero que você já tenha desligado o celular, não deixa tocar não, amém? Diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre quem? Sobre Israel, sobre todo o povo. Juízes 6:2. Fizeram este para si, por causa de quem? Dos midianitas, as covas que estão nos montes, e o quê? E as cavernas, e também as fortificações. Um grande problema vem sobre a cidade, vem sobre o povo de Israel. E o mais interessante, ao invés deles buscarem a Deus, para que Deus trouxesse uma solução do alto, para que eles, acertassem as coisas, o que eles fazem? Eles constroem, olha aí, ó, covas e o quê? Cavernas. Agora olha só que interessante. Eles tinham força para construir covas e o quê? Tinham ou não tinham força? Mas ao invés de usarem a força que tinham para lutar contra o inimigo real, contra aquilo que estava atacando, eles preferiram fazer o quê? O que você faz numa cova? O que você faz numa caverna? Você se esconde. Eu quero dizer uma coisa para você: você tem força. Você pode muito mais daquilo que fazer do que aquilo que você tem feito. Mas só que muitas vezes você tem usado a sua força para fugir do seu problema ao invés de encará-lo. Você tem usado toda a sua força para se esconder em cavernas, se esconder em covas, se vestir a sua alma, o seu coração de algo que Deus não sonhou para você e nem quer que você viva. Amém? Deixa aí Juízes, lá em Provérbios fala uma coisa muito importante. Provérbios 23:7. Salmos, Provérbios. Mas deixe Juízes marcado para não ter que achar de novo. Amém? Posso? Porque como imagina, como pensa em sua alma, em outras versões diz o que? Em seu coração. Assim o que? Então, você é aquilo que você pensa que é, você é aquilo que você veste ou se veste. Onde? Na alma, no coração. Então Deus só pode agir na tua vida se Ele fizer o quê? Ou se você fizer o quê? Permitir com que essas capas, essa vestimenta que tem o inimigo colocado na sua vida, de derrota, de tristeza, de infelicidade, que o inimigo já venceu, removendo isso, o Senhor vai poder operar. Estão entendendo? Estão comigo? Então deem glória a Deus aí. Glória a Deus mesmo. E continua lá em Juízes 6:3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam o quê?
contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam a Israel o quê? Sustento algum, não deixava suprimento nenhum. Nem o quê? Nem ovelhas. Ovelha significa o quê? Já ensinei? O que significa ovelha? A prosperidade. Quando Jesus vai no templo, encontra aquele povo tudo vendendo uma mercadoria, tudo, né, um comércio na frente do templo. Aí vendiam lá os pombinhos para poder fazer sacrifício, as ovelhas. Era uma coisa tão suja que chegavam, né, as ovelhas, os sacerdotes já cortavam, já tiravam a lã. Enquanto fazia o sacrifício, ficava o bichinho lá, já pegava a carne, já botava para fazer um churrasco. Era assim mesmo. E a lã se vendia por um preço altíssimo. Por isso que Jesus chega quebrando, né? E eles sabiam que estavam errados. Então a lã significa o quê? A prosperidade, porque preço valioso. Não é? Não tinha essas fábricas como a gente tem de tecidos e tudo. Então, olha. Então, a ovelha significava o quê? A prosperidade. Nem bois, nem jumentos, nem a força. Também já falei sobre isso. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. E tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam para o quê? Destruir tudo. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença o quê? Dos medianitas. Então, presta bem atenção como acontece esse processo. Você recua, o inimigo monta em cima de você. Você entra numa caverna e tudo que você tenta construir, ou todas as vezes que você tenta avançar, o inimigo vem com tanta força, destruindo tudo, que você começa a acreditar que realmente você perdeu a causa. Mas eu louvo ao Senhor, porque nós servimos a um Deus de causas perdidas. Amém? Nós servimos a um Deus que gosta de um impossível. E eu não sei se você chegou aqui com uma causa perdida, com um impossível para ser vivido. Eu tenho os meus impossíveis. Mas o Senhor fala para você nesta noite, Ele é o Deus das causas impossíveis. Mas com as capas não dá. Com essas capas de derrota. Porque 7 anos se passavam e ninguém clamava ao Senhor. Ninguém falava, Senhor, eu não quero mais ter esse sentimento, eu preciso viver a vitória. É interessante que às vezes quando a gente está num buraco, a gente não consegue ver uma solução, não é? É ou não é? E parece que está lá no fundo, a gente não vê, Senhor, cadê a tua luz? É ou não é? Às vezes nós viemos do Rio para cá, e São Paulo está com tempo feio, né? Porque normalmente tem um período do ano que fica sempre chovendo, né? Ou quando a gente vai daqui para lá. E a gente sai daqui, aquele tempo feio. E a gente vai, né? Daqui a pouco passa as nuvens. E o que tem lá em cima brilhando? Um sol lindo. Amém? Assim é a tua vida em Deus. Você pode estar vendo hoje as nuvens aqui, mas se você for com Deus para cima e ver lá de cima, o sol está lá brilhando, a luz do Senhor está brilhando lá em cima. Isso é só temporário. Amém? E eles começaram a viver aquilo. Mas diz no versículo 6, 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa até daquela luta. Porque chega um momento na tua vida que ou você morre, ou você clama. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado aí, fala assim, ó, chega um momento na nossa vida que você ou morre, ou você clama ao Senhor. Ou você se afunda de vez, ou você busca uma solução em Deus. E aquele povo começou a buscar essa solução em Deus. E eu espero que você hoje comece a buscar isso. Comece a clamar ao Senhor. Senhor, Tu és o Deus do impossível.
E aí Deus faz o quê? Começa a buscar alguém que ele podia usar. Eu não sei se o teu impossível é na tua casa, mas se você está aqui nesta noite, o Senhor quer te usar para você ser um canal na tua casa. Não sei se o seu impossível está na tua família, mas Deus hoje, o anjo do Senhor, passa por aqui para poder te usar, para você ir lá e ser uma bênção na tua casa. Independente disso que esteja hoje vestindo a sua alma, porque isso vai sair em nome de Jesus. Você quer ver como a história de Gideão é igual a de muita gente aqui? Eu posso falar que mais de 90% das pessoas que estão aqui, das pessoas que congregam na nossa igreja, o Senhor chegou até ele. No versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, Gideão. E Gideão, seu filho, estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar para pôr a salvo o quê? Dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Diga assim: o Senhor é contigo, homem valente. Vira para a irmã que está do seu lado, para o irmão, diga: o Senhor é contigo, homem ou mulher valente. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Gideão estava tão mal, achando que tudo já estava perdido. Gideão já tinha se vestido da capa da cova, da caverna, como todo o povo, e não conseguia acreditar que podia mudar aquela situação. Você quer ter vitória na sua vida? Deus precisa mudar isso que você pensa. E a primeira coisa que o anjo faz com Gideão é tentar convencê-lo de que realmente ele era um homem valente, de que realmente ele tinha e podia em Deus fazer o quê? Mudar toda aquela história. Repita assim comigo: eu posso em Deus mudar a minha situação. Agora eu queria que você falasse com fé. Você fechasse os seus olhos primeiro e você falasse assim: eu posso em Deus mudar esta situação. Eu posso em Deus mudar essa situação. Eu posso em Deus mudar essa situação. Amém? Aplauda o Senhor aí. Mas sabe o que ele responde? Vai lá no versículo 13. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Por que o Senhor deixou tudo isso acontecer? Porque teve tanta derrota. Por que o inimigo conseguiu durante esses anos todos pisar na minha cabeça? E ele começa a voltar lá no passado. E ao invés de lembrar das coisas boas, eles só lembram o quê? Das coisas ruins, das experiências e dos traumas que o inimigo durante toda a sua vida, ou durante todo aquele tempo, fez o quê? O marcou. Gideão chegava em casa com sua família e não tinha comida. Gideão acordava cedo, ia lá ver as ovelhinhas dele. Os midianitas tinham acabado com tudo. Gideão passeava com seus irmãos, ia lá e estava contente. E ele aprendeu a viver uma vida tão sofrida. Ele começou a se vestir de tanto sofrimento que ele não conseguia acreditar que ele podia ser feliz. Queria falar uma coisa com vocês muito séria. A gente tem, com a experiência de pai, aprendido muito. De vez em quando a gente tem que parar em psicólogo para entender a cabecinha. Você sabe, a cabecinha das crianças são muito parecidas com as cabecinhas dos adultos. E aconteceu uma situação que às vezes mexe com a gente vai lá.
foi muito interessante. Os psicólogos sempre falam, olha, toda vez que tem uma instabilidade, né, a criança tende a voltar lá no momento em que ela mais sofreu. Logo aponta para aquilo. E eu pergunto uma coisa para você, você não precisa me responder. É assim ou não é assim com você? Na hora da luta você pensa logo de novo. Quando o inimigo vem com toda a força, você fala, do que adiantou? Por que, Senhor? Tudo de novo aconteceu. Senhor, se tu é comigo, se o pastor está falando ali, que a tua palavra diz, que o teu anjo falou para Gideão e está falando para mim, porque o Senhor está falando para você isso. Por que tudo isso aconteceu? Por que tudo isso tem acontecido comigo? Por que eu não consigo ter vitória? E aí Deus precisa transformar aquilo que você pensa, remover essa tua capa, amém? Vai lá em Provérbios 24:10. Amém? Se te mostras o quê? Fraco. No dia da angústia, tua força é o quê? Será pequena, é pequena. No dia da angústia, você tem que aprender uma coisa. Você tem que ser mais forte ainda que a angústia. No dia da luta, você só consegue ter vitória se você for mais forte do que a luta, do que os teus inimigos, daquilo que está vindo contra você. E o anjo do Senhor queria ensinar isso. O Espírito Santo queria ensinar a Gideão que ele só conseguiria ter vitória se ele acreditasse que ele era um homem o quê? Valente. E ele se olhava, como é que eu posso ser um homem valente se eu estou aqui escondido? Ele estava malhando trigo aonde? No lagar. Lagar é lugar de fazer o quê? Pisar as uvas, né? De fazer o vinho. Mas por que ele estava malhando trigo no lagar? Por que diz o texto isso? Para ele manter o quê? Escondido, né, dos midianitas. Ele não podia colocar em aberto, porque não vinham os midianitas, vinham prosperidade, vinham o trigo, né, porque o trigo tem que ser pisado em lugar mais aberto, o sol, essas coisas todas. Ele lá escondido, ele estava lá sentindo tão infeliz, tão pequeno. Mas eu tenho uma grande verdade para te dizer. Deus gosta de usar os pequenos. Deus gosta de usar o pobre. Deus gosta de usar aquele que não era para que seja. Amém? Deus gosta de fazer de um povo que não era povo, fazer o quê? Povo de Deus. Amém? Nós sempre lemos isso aqui. Amém? Então não sei se você se sente pequeno. E se você se sente pequeno, se você se sente o menor da casa, porque ele fala isso. Ele começa a dar um monte de respostas para o Senhor. Veja só no versículo 13, respondeu Gideão, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E aí ele fala lá das questões do Egito, e aí no 14 ele fala de novo o Senhor. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua o quê? Força, e livra Israel da mão o quê? Dos midianitas. Porventura não te enviei o quê? Eu. Veja o trabalho de Deus de convencer Gideão. E talvez hoje o Senhor esteja tendo um trabalho enorme de te convencer que você é um homem valente, de que você pode vencer, que você é maior do que o seu problema, amém? Em Deus. Que ele começa a dar as suas respostas de novo. Olha só no 15. Ele disse, ai Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é o quê? A mais pobre em Manassés. Ele era o mais pobre da cidade. Você pode ser o mais pobre da cidade, Deus é contigo. Deus quer te usar. Talvez hoje você esteja passando uma luta aí, você não sabe como você vence isso aí, meu Deus do céu, pobreza, miséria. Deus quer transformar essa miséria em bonança, em prosperidade, mas você precisa acreditar.
E aí ele continua dizendo: minha família é mais pobre e eu o quê? O menor na casa do meu pai, o mais pequeno. Lembra que eu falei para vocês? O Senhor gosta de usar os menores. Não menor em estatura, mas os pequeninos diante do povo. Talvez ninguém nunca tenha ligado para você. Seus pais pouco se importam. Para você, ou você não é nada para eles. Não faz falta para ninguém até hoje. É com você que Deus quer trabalhar. Talvez você seja até um peso para sua família, né? Porque veio, não vai poder dar filhos. Eu, graças a Deus, dei 2 à minha mãe. Deus pode tudo, meu amado. Não complique as coisas. Deus pode fazer tanta coisa. Eu falava com um irmão hoje. Eu lembro que eu era pequeno. A gente não fala muito sobre a questão de orientação sexual nos nossos cultos, mas o Espírito Santo está me tocando para falar isso agora. E eu via algumas pessoas de orientação sexual igual a minha, mais idosas, sozinhas, andando pelas ruas atrás de paixões. E eu falava para Deus assim: Deus, eu quero uma família. E eu tinha pavor daquilo. Eu acho que eu entrei para a igreja para poder mudar isso em mim, não é? Porque eu queria de todo jeito, né, tirar esse demônio que eu achava que tinha dentro de mim, né, que a gente acha que tem. Porque eu não queria viver aquilo. Eu falei: Senhor, eu não quero ver isso na minha vida. E eu fiquei 5 anos noivo. E graças a Deus eu não casei, porque senão ia ser todo mundo infeliz, não é? E vocês também não iam estar aqui, né? Nem você, né? Deus pode tudo, 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 tudo. Basta você acreditar. Gideão estava lá colocando problema, impedimento, empecilho. Eu não vou poder viver isso nunca. Deus querendo te abençoar e você às vezes não quer, não aceita. Não aceita aquilo que Deus tem para a sua vida. Não aceita que você pode vencer. Mas você tem que tirar essa capa de tristeza, de sofrimento. Às vezes, alguns solteiros vêm se aconselhar comigo. E aí você sabe. A história é: pastor, eu não dou certo em relacionamento. Eu falei: você fica quieto, você não fala isso. Você vai começar um novo relacionamento. Você, pelo amor de Deus, não conta desgraça. Você tem que entrar no casamento ou num relacionamento sem falar essas coisas, sem achar que... sem estar vestido o quê? Da derrota lá do passado. Você crê que a partir de hoje pode ser diferente? E vai ser diferente? É isso que você precisa acreditar. Gideão passou 7 anos em sofrimento. Talvez você já esteja há 7 anos só, né, no deserto, né? Que deserto, meu Deus do céu, só esperando no Senhor, pacientemente, né? Lendo aquele salmo todos os dias: Senhor, apressa-te em acudir-me, né? Só não pode estar naquela: vinde a mim todos, né, que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Essa você não pode, amém? Saiba escolher. Amém? Saiba escolher alguém que vai te fazer feliz. Amém? Saiba escolher. Amém? E o anjo estava lá: olha, você vence, você pode, você é valente. Diz que nada, eu não posso, eu não sou assim. O Senhor lá em Joel 3,10 diz assim: diga ao fraco, eu sou o quê? Eu sou forte. Amém? Joel 3,10 diz: diga ao fraco, eu sou o quê? Eu sou forte.
Você precisa encarar a vida com as vestes que o Senhor está te dando nesta noite. Vestes de louvor, vestes de alegria, vestes de vitória, de capacitação. O Senhor hoje está te capacitando para você ter vitória nessas áreas que você sempre teve derrota na sua vida. Que anos você tem sofrido penosamente. E eu quero dizer uma coisa: você pode escolher não viver mais desse jeito e ter uma vida de vitória a partir de hoje. E logo em seguida, não bastava ele apenas ser convencido daquilo. Porque você sabe, logo depois de uma decisão, você precisa ter o que? Atitude. Sabe qual é o problema de muita gente? Ela vem, ela recebe até a palavra. Foi uma bênção a palavra. Ela vai escrever lá depois do culto, foi uma bênção. Mas ela não toma decisões certas na vida. E o anjo falou para ele assim: olha, você vai ter que fazer uma coisa. E aí é a segunda fase, a fase da decisão. Se você quer ter vestes de vitória na sua vida e ser vitorioso, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar que Deus é com você. E quando Deus está com você, as coisas são diferentes. Mas você vai ter que tomar algumas atitudes sérias na sua vida. E olha só o que o Senhor falou para ele em Juízes 6:25, para Gideão. Naquela mesma noite, ou seja, depois que ele começou já a acreditar que ele podia fazer aquilo, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é o quê? De teu pai. Digam: derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Verso 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela o quê? Cidade. Por que ele foi à noite? Por que ele temia os homens daquela cidade para poder fazer isso? Porque isso implicava em tomar decisões sérias sobre a sua vida. Ele estava, a partir daquele momento, tomando uma decisão, ou a decisão mais importante da sua vida. Ele estava escolhendo o Deus a quem ele o quê? Serviria. E depois de acreditar naquilo que Deus pode fazer através de você, não adianta os teus amigos te chamarem: ah, fulano, vamos embora hoje, vamos dar uma saída. E você ir com os seus amigos, você tem que fazer o quê? Dizer não. Ele teve que tomar uma decisão, ele teve que derrubar o altar que estava sobre a sua casa. E isso implicava até mesmo em ter problemas com quem? Com seu pai. Os moradores daquela cidade estavam sofrendo, aí você vê, não é? Porque estava todo mundo adorando o que? A Baal. E aí você precisa de uma segunda atitude na vida, porque não adianta você só querer viver um milagre. Você precisa tomar as decisões certas para ficar com Deus. E às vezes Deus vai falar assim: ó, quebra, se afasta, se separa para mim. Ah, mas o que meus amigos vão me dizer? O povo da cidade vai dizer que agora eu estou maluco, eu estou ouvindo o anjo falar comigo, não é? Porque é uma doideira isso, né? Às vezes eu não falo as coisas, porque às vezes a pessoa vai dizer que eu sou maluco, não é? E eu imagino Gideão: ah, um anjo veio e falou comigo, né? E disse que eu tinha que destruir tudo isso. Existem coisas na sua vida que precisam ser destruídas. O Senhor manda você pegar essas capas todas que você usa e botar fogo, né? Queimar no altar do Senhor. Derrubar o altar de Baal. Isso tudo que às vezes tem feito você viver uma vida de derrota todo dia. Você não vai poder servir a Deus e o diabo. Você tem que fazer uma escolha. Escolha entre amigos. Você sabe que até para a igreja, quando a gente começou, a gente teve que se separar de muitas pessoas.
Muitas pessoas não queriam a igreja desse jeito. A gente duramente teve que separar. Porque a obra de Deus na nossa vida tem que ser maior do que às vezes amizade, do que às vezes coisas que a gente acha preciosas. Assim como para um pode ser um amigo, para o outro pode ser um hábito, pode ser algo que ela disse que ela nunca se afastaria ou nunca deixaria de fazer. E somente depois que Gideão tomou essa decisão, e depois em seguida ele foi, e aí vocês conhecem a história. Vem um exército enorme, eles tinham lá poucos soldados. Aí o que o Senhor fala? Manda embora quem? Os covardes. Covarde é um problema. Tem gente que é covarde e só está esperando alguém dizer para ela assim: olha, você não vence. E ela desiste do negócio, ela desiste do emprego, ela desiste do relacionamento, ela desiste das coisas. É ou não é? Não luta. E aí foi um monte de gente embora. E aí Deus falou o que para Gideão ainda? Porque Gideão começou a ter um relacionamento com Deus. Ainda tem muita gente. Bota esse povo aí para ser provado nas águas. E aí começam a vir as águas. Ontem eu falei das tempestades, né, que vem, né? Todo mundo no barco, tranquilo. Jesus no barco, olha que maravilha. Que coisa mais maravilhosa que Jesus estar no barco com você? Amém? Quantos aqui estão no barco com Jesus, né? Levantando a mão. Glória a Deus, maravilhoso. Mas Jesus estava no barco, diz a palavra que dormindo. São esses momentos que ele não responde. Ou que ele responde sim. Mas com o quê? Ó. Senhor, faz, opera. Senhor, eu preciso, tem que ser agora. Ou então ele até te dá um sorriso. Mas você precisa do quê? De fé. E a tempestade vindo, colocando o barco para um lado, colocando para o outro e entrando. Aí vai o outro desesperado, deve ter sido Pedro. Senhor, não te dá que pereçamos. Aí ele acorda e repreende as águas. E eles ficam o quê? Boca aberta. Oh, um Deus que até as águas lhe obedecem. Você crê nisso? Mas as águas eram para provar. E aí foi mais um monte embora. Ficaram 300. E eles vencem o exército sem uma flechada, sem uma facada, sei lá, não tinha tiro naquela época. 300 homens vencem um grande exército. Por que Deus queria aquilo? Queria mostrar que a mudança da história deles dependia de posição. Dependia deles rasgarem aquelas vestes, aquelas capas que eles estavam colocando e começassem a fazer o quê? Adorar o Senhor, se voltar para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Entenda uma coisa. Se você se voltar para Deus hoje, a tua história não continuará mais a mesma. Se a tua força for o Senhor, a tua história não continua. A opressão dos midianitas, dos amalequitas, seja lá de quem for, não continuará na sua vida. Mas você vai ter que aprender a ser valente, a ser forte, a peitar as coisas. Veio o diabo, você peita ele. Não é entrar em caverna não, amém? Não é se esconder não. Tô com medo agora. Olha, vou ter para a igreja, o diabo está vindo contra a minha vida. E meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer, eu não avanço. Aí que você tem que orar mais, mandar fogo. Chega em casa já mandando fogo no diabo. Vai, queima tudo, Senhor, vai, toma a minha vida. E aí você vai ver quem vence. Porque Deus te chamou para ser um vencedor. Deus falou para você uma coisa, sabe o quê? Não para. Não pare.